Fala galera, hoje eu quero te ensinar como passar na imigração dos Estados Unidos e até mesmo responder algumas dúvidas e desvendar alguns mitos e verdades aí, porque sim, a galera coloca um terrorismo na gente, inclusive essa é uma palavra que você não pode falar na imigração. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Fala pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o Matheus Tomoto, sou mentor de pessoas que querem ter oportunidades fora do Brasil. Já ajudei mais de 3.000 pessoas a estudarem, trabalharem, fazerem intercâmbio, construírem uma carreira fora do Brasil. E eu mesmo já morei nos Estados Unidos praticamente 5 anos e em um desses momentos eu precisei ficar indo e vindo do Brasil para os Estados Unidos ali praticamente uma vez por mês. E com toda essa rotatividade, toda vez tinha que passar na imigração, a gente acaba percebendo algumas peculiaridades, algumas coisas que eles sempre vão te perguntar, que eles sempre vão avaliar sobre você, e são exatamente essas dicas que eu quero passar para você hoje, para que você não passe nenhum constrangimento, vergonha, ou até mesmo tenha que ir para a salinha, ou no pior dos cenários ser deportado por não responder adequadamente as perguntas ali na imigração e ter que voltar para o seu país, no caso o Brasil. Legal, primeiro de tudo, vamos revisar como que é o processo antes de eu chegar na imigração? Porque os documentos que você preparar antes vão fazer toda a diferença nesse momento final, beleza? O primeiro documento que você vai ter que preencher para solicitar um visto para os Estados Unidos se chama DS-160, onde você vai colocar todos os seus dados e ali vai ter um campo, cara, que vai fazer toda a diferença na sua aplicação. Ele vai perguntar o que você vai fazer nos Estados Unidos. Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai visitar como turista, e cada um desses 20 tipos de vistos irão exigir de você coisas totalmente diferentes um dos outros. E aqui está o primeiro ponto que você precisa prestar muita atenção, porque se nesse documento você preencher que você vai turistar e na hora da entrevista da imigração você falar que você vai estudar, fazer inglês, etc, meu, acabou, deportado na hora. Turistar é passear, gastar, etc, tá bom? Então é muito importante que você escolha ali o que é verdadeiro. Depois desse preenchimento do DS-160, você vai para a primeira comprovação que você está preparado para ir para os Estados Unidos, que é a entrevista no consulado, é onde você vai levar seu passaporte, a galera vai avaliar a sua situação. Se for aprovado, em 5 a 15 dias a galera te devolve o passaporte, você consegue fazer toda a programação da sua viagem. Nunca faça a programação da sua viagem antes de ter esse passaporte com visto, independente do visto, tá? E geralmente todos os vistos são rápidos, entre 5 a 15 dias tá na sua mão se você for aprovado. Você começa a planejar a sua viagem, beleza, compra o seu voo, vai lá, chegou o dia, vai para o aeroporto, se cadastra ali, despacha suas malas, viajou, chegou nos Estados Unidos. Assim que você pousar em solo americano, aí que entra essa tal da entrevista de imigração. Por quê? Assim que você sair do avião, você nem vai pegar a sua mala, você vai direto para uma fila gigante com todos os passageiros desse voo e de outros, tá? Porque todo mundo que entra em solo americano precisa passar por essa fila e todas essas pessoas vão ser entrevistadas por um oficial de imigração dos Estados Unidos, beleza? Tá. Primeiro ponto de todos aqui que é muito importante. Você estará sendo avaliado, analisado desde que você pisar para fora da sua aeronave. Então tome muito cuidado com a sua linguagem corporal. Se comporte como uma pessoa madura, uma pessoa adulta, uma pessoa que transparece confiança. Demonstre que você é uma pessoa correta. Por quê? Vão ter câmeras te vigiando desde aquele momento. Existem 2 caminhos aqui que pode acontecer com você quando você chegar nos Estados Unidos. O primeiro, ter uma fila gigante para você falar direto com o guichê, que tem um policial americano para falar com você, o oficial de imigração. E em alguns aeroportos mais modernos, por exemplo em Orlando, Nova York, alguns lugares aí dos Estados Unidos, possuem máquinas. Então antes de você falar com o oficial, você vai meio que para um pré-cadastro da sua entrada no país. O que você precisa fazer se você tiver que ir para uma máquina, tá? Você vai ter que escanear seu passaporte, na própria máquina vai ter um sensor e vai ter uma foto mostrando qual que é a página do passaporte que você precisa mostrar. Então é só olhar a foto, não precisa nem saber inglês aí, e aí colocar ali a foto que ele está pedindo. E aí o computador pode ter algumas perguntas ali preparadas, como qual o propósito da sua viagem, onde você vai ficar, qual que é o motivo, qual que é o visto que você foi, e ponto aqui que é o mais importante, tá? Por favor,
Agora não é o momento de mentir, não é o momento de enganar. Qualquer ação que transpareça desconfiança vai gerar uma preocupação e aí você vai ter que ir para um outro processo que daqui a pouco eu falo qual que é, caso eles entendam que você está mentindo ou que você não está ali nas melhores das intenções. Então, faça tudo certinho, faça tudo correto. Está em dúvida qual que é o visto? Nossa, qual que é o visto que eu tirei mesmo? Olha lá no passaporte, vai estar escrito B, J, F, H, tá? Então vai estar escrito ali, beleza? Não fica nervoso, vai de boa. Geralmente a máquina vai tirar uma foto de você para eles fazerem uma análise facial para ver se é a mesma pessoa que está ali no passaporte. E depois que você fizer esse processo na máquina, ela vai ter uma inteligência ali que vai processar e tal e vai te emitir um ticket. Uma bolinha dizendo que você fez tudo certinho ou um xizinho. E não fique desesperado se você receber o X, tá? Só significa que faltou alguma informação, ou que a máquina não conseguiu processar bem, ou que de repente você tem algum visto diferente que a máquina não cobre, tá? Por exemplo, isso já aconteceu comigo. Eu fui para os Estados Unidos com um visto de estágio e quando eu fui aplicar pela máquina, naquele caso, naquele dia específico, eles só estavam aceitando vistos do tipo B, visto de turismo. Então eu recebi o xizinho porque eu precisava passar ali pelo oficial da alfândega. Se você receber a bolinha, você já vai para uma fila toda preparada ali para quem já está com praticamente tudo no esquema. Você vai passar para um oficial de imigração, mas vai ser uma entrevista muito mais rápida, porque ele só vai ver a bolinha, vai conferir ali se o seu passaporte está legal, vai processar, vai tirar uma foto de você, entrou, acabou. Caso você receba o xizinho ou no aeroporto que você for não tem uma máquina, você vai entrar na fila convencional, beleza? E aí você vai esperar ali todo mundo daquela fila, tá? Eu tenho uma técnica pessoal porque eu sou viciado em produtividade, então eu gosto sempre de ganhar tempo. Então assim que o avião pousa, cara, eu vou direto para essa fila de imigração. E por que eu tô falando isso? Porque depois de um voo de 10 horas, 15 horas, 18 horas, todo mundo vai querer ir pro banheiro, todo mundo vai querer espreguiçar, ir de boa e tal. Eu não, eu tento cortar todo mundo pra ir rápido. Por quê? Porque daí eu ganho um puta tempo nessa fila, principalmente se eu tenho conexões para outros lugares, tá? Independente da sua estratégia, você vai ter que enfrentar essa fila, tá? Geralmente é uma fila que você fica mais de uma hora, beleza? E aí, chegou na sua vez, um policial de imigração vai te chamar. São vários guichês, tá? E aí um deles vai acender a luzinha ou vai falar, vem aqui, e aí tu vai. E aí começa a hora que o pessoal fica nervoso. Por quê? O cara, obviamente, ele é americano e ele só vai falar em inglês com você. E quem tem um pouquinho de insegurança no inglês e tal, aí começa o coração a bater mais forte, começa a suar. Então, primeiro ponto, relaxa. Você já sabe que tem câmeras em todos os lugares, você já sabe que a galera tá te observando. Então vamos lá para algumas dicas mais específicas aí para quando tu tiver de cara a cara com o oficial de imigração. Geralmente eles não vão fazer mais do que 3 perguntas para você, tá? Raro, muito raro eles fazerem 5, beleza? E qual que é o objetivo deles? Eles querem entender se você é a pessoa do passaporte, eles vão querer entender se você é uma pessoa confiável e eles vão querer confirmar se o que você falou na sua inscrição é verdade. Então vamos lá, tome muito cuidado com a sua linguagem corporal. Chegou ali, é de manhã, chega hello, good morning e acabou, não fala mais nada, tá? Por quê? Se você falar demais, o americano pode ter a sensação de que você está tentando enrolar ele. Então chega lá, cumprimenta o cara, hello, good morning, tá? Acabou. Deixa ele falar. Ele vai pedir seu passaporte e segura o nervosismo ali, viu? Seja educado, sorridente, mas não puxe papo com o cara, a não ser que ele puxe contigo. Por quê? O papel dele é ser durão mesmo, é ser aquele cara marrento, tá? Então, e lembre-se, americano não responde quando você fala as coisas. É muito normal tu falar thanks nos Estados Unidos e a galera só falar isso é normal, tá? Porque culturas diferentes. E aí ele vai te fazer algumas perguntas. Por exemplo, what is your final destination? Qual que é o seu último destino? Então você acabou de passar aqui pelo aeroporto da Flórida, só que o seu destino final é Boston. E aí você tem que falar, meu destino final é Boston. E aí ele pode perguntar, qual que é o endereço? E aí você precisa estar com isso nas mãos. Você precisa ter o seu endereço ali fácil do lugar que você vai ficar. Não é o nome do hotel, não é o nome da faculdade, não é o nome da empresa que você vai trabalhar, é o lugar que você vai ficar. O lugar do Airbnb, do hostel, do hotel, do dormitório da faculdade, necessariamente, especificamente o endereço. Outra dica importante, pelo amor de Deus, não vai enviar os seus documentos na sua mala que foi despachada. Você só vai pegar sua mala no final do processo. Então leve uma pastinha com todos os seus documentos na sua mão, na sua mochila, ali na sua bolsa, em alguma coisa que esteja com você dentro do avião. Outra coisa que ele pode te perguntar é, what is the purpose
of your visit. E aí você vai ter que responder qual foi o propósito da sua viagem. E aí você vai ter que responder de acordo com o seu visto, tá? Se for turismo, você vai falar: vim a turismo, vim viajar, estou indo para a Disney, estou indo visitar alguns amigos. Fale a verdade. Não vai tentar dar um migué no cara. São coisas simples e eu já vi acontecendo. Eu já vi gente cara de pau de chegar ali na cara do oficial e falar: tô vindo a turismo, e lá, despachado de mala, tem 3 malas com toda a mudança do Brasil para os Estados Unidos porque eles querem ficar ilegal. Meu, nem preciso dizer que você vai ser barrado na hora. Se você falar que vai vir a turismo, cara, comprove realmente e fale a verdade do porquê tu tá indo para lá. Se você está indo estudar, você precisa ter um visto de estudos. E aí ele vai te perguntar: legal, me mostra a carta de aceite da sua faculdade. Então, esteja com esses documentos em mãos. Se você está indo ao trabalho, ele vai te perguntar: então me mostra o contrato do seu empregador. Então ele vai te perguntar essas informações. Esteja com esses documentos em mãos. Outra pergunta que ele pode fazer é: how long will you be staying? Por quanto tempo você vai ficar? E aí, novamente, seja sincero. Tá? Vou ficar 15 dias a turismo. Pô, vou ficar há 2 anos porque eu tô fazendo aqui um mestrado. Vou ficar por tempo indefinido porque o meu trabalho, eles não me passaram uma data. Se der tudo certo, é indefinido. Beleza? E essa dica que eu falei da mala aí é verdadeira. Pô, não faz nenhum sentido tu chegar ali e falar que vai ficar 15 dias nos Estados Unidos a turismo e levar 3 malas de mudança pra fora. Pô, você tá se entregando ali, né, meu? Para com isso, faz o negócio direito. Vamos lá para outras dicas que são importantes para você. A partir do momento que você entrou nessa sala gigante que vai estar todos os oficiais ali e tal de imigração, é proibido utilizar celular. Pelo amor de Deus, não vai dar essa gafe, meu, de tirar uma selfie com um cara ali ou de ficar no celular enquanto tu tá conversando com o cara. Por quê? Porque o americano ele é assustado com tudo, meu. Então ele vai achar que no seu celular tem algum dispositivo para hackear todos os computadores ali, meu. Não faça isso. Por todo canto você vai ver plaquinhas assim com uma foto no celular e um negocinho assim, ó, tipo, não use, tá bom? Então não faça essa cagada. Outra coisa, se o oficial te perguntar alguma coisa que você não entendeu, pelo amor de Deus, não vai responder yes ou ok, beleza? Pelo amor de Deus, eu sei que a gente fica nervoso, a gente às vezes assume as coisas. Cara, sério, se você não entendeu o que o cara falou, não tem nenhum problema. Um monte de gente entra nos Estados Unidos sem saber falar inglês, só sabe falar o básico para visitar a família, para se divertir, para gastar na Disney, etc. Meu, relaxa, tá? Não tem problema. Pergunta pra ele, pede desculpas, fala: pode repetir por favor? Não tem nenhum problema. Só não vai falar sim pro cara se você não entendeu a pergunta que ele tá fazendo, porque de repente a resposta é não, e aí já era. Uma outra coisa que é muito importante você saber: nós brasileiros gostamos de sempre fazer uma piadinha, quebrar o gelo, se divertir e tal. Lembre-se, não é só brasileiro que vai para os Estados Unidos, não. Tem gente do mundo inteiro, tá? Com perfis totalmente diferentes, e geralmente nós brasileiros somos os mais brincalhões. O que nesse momento é ruim. Não vai zoar o cara da imigração. Às vezes coisa simples, cara, quando ele pedir pra você colocar as digitais. Tô colocando aqui, mas não esquenta que eu não sou traficante não. Ah, tô verificando sua bolsa. Ah, relaxa, não esquenta que não tem nenhuma bomba aí não. Meu, brincadeira simples, velho. Mas se você falar essas palavras, acabou pra você. Eles vão pegar você e vão te levar pra uma salinha. E é aí que o bicho pega. Por quê? Enquanto você tá no oficial de imigração, cara, é somente 3 perguntas, no máximo 5. Passou, ele vai te liberar pra tu pegar sua mala, etc, e ir embora. Meu, fez alguma cagada, aí que tá. Eles vão te chamar pra uma salinha e aí sim, a galera vai avaliar a sua vida inteira. Eles vão te fazer um monte de perguntas, você vai ficar ali por hora sendo entrevistado. Eles vão pegar seu celular, eles vão pegar seu computador, eles vão pegar tudo que você tiver e eles vão avaliar você. E aí sim, a probabilidade de ir embora, se você responder qualquer coisa errada, ser deportado, é alta. Então é só quando eles te levam para essa salinha que aí sim o negócio precisa ficar preocupado. Quando você está ali no guichê da imigração, tá de boa. É só não cometer nenhum desses errinhos básicos aí que eu tô comentando pra vocês. Passou do guichê da imigração, não vai começar a celebrar ainda não, cara. Você vai ir para um outro espaço que você continuará sendo observado. Você vai ver que tem policiais ali, oficiais da imigração por todo canto. Eles vão continuar te observando e nesse outro espaço você vai aí sim retirar a sua mala. Esse é o momento de ir no banheiro, esse é o momento ali de pegar algum snack e tal. Já passou a atenção, tá? Pega ali sua mala e eles vão continuar te observando até você sair do aeroporto. Eu já vi casos de o cara passar pela imigração, pegar a mala, tá na porta do aeroporto saindo e um oficial parar ele porque ele teve alguma atitude suspeita e falar: vamos lá para a salinha. E no fim, nesse caso, a pessoa foi deportada e voltou para o Brasil. Então
tome muito cuidado, saiba que você vai estar sendo observado a todo momento, transpareça a confiança nas suas atitudes, não precisa se preocupar com o inglês, a galera vai te entender, se for o caso eles até pedem um intérprete em espanhol para você se virar, não se preocupa com isso, mas vá preparado agora que você já sabe as perguntas mais comuns, tá? Nunca minta, leve os documentos na sua mão, não na mala despachada e dependendo do seu visto ele vai pedir algum documento que comprove. Não esqueça de levar algum lembrete do lugar onde você vai ficar, porque isso vai ser pedido, tá bom? E não se esqueça do quanto tempo você vai ficar nos Estados Unidos. São dicas simples, mas que fazem toda a diferença. Não minta, sempre fale a verdade que você vai evitar muitos problemas. Ficou com alguma dúvida sobre imigração? Comenta aqui pra mim que de repente eu posso escolher a sua pergunta para responder no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos, com suas amigas, familiares, para eles não cometerem essas gafes na hora de passar por uma imigração. Beleza? Sucesso, até a próxima, valeu galera, tamo junto!